Olá, juniores, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui para a nossa quinta investigação sobre as pessoas da Bíblia, né? Nós temos aprendido vários exemplos. Semana passada nós aprendemos sobre Neemias, que foi usado pelo Senhor, que soube construir valores, né? E como é importante nós construirmos valores. Vamos fazer uma oração para começarmos a nossa aula? Senhor, nós te agradecemos porque mais uma vez podemos aprender de Ti e da Tua palavra. Que tudo que for ministrado, Senhor, aos nossos corações possa dar frutos, Pai. Que as nossas atitudes estejam voltadas para as coisas dos céus, para as coisas que são santas. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, obrigado pelo Teu amor. Perdoa os nossos pecados e nos ajude, Senhor, a sermos sempre fiéis a Ti, a sempre estarmos perto de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. A nossa investigação de hoje vai falar a respeito de atitudes, né? O que as nossas atitudes vão representar na nossa vida. Eu vou mostrar para vocês uma figura, e se essa figura ela estiver distante, nós não vamos perceber o que tem nela, nós não vamos poder ver os detalhes. Porém, se nós aproximarmos, né, estivermos perto, os nossos olhos vão conseguir ver todos os detalhes da foto, né? Esse desenho aqui representa a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar a respeito dos reis de Israel. Israel teve vários reis, né? O primeiro rei de Israel foi Saul, e Saul não foi um bom rei, né? O reinado dele não foi guiado por Deus. E depois que Saul morreu, quem foi ungido rei foi Davi. E Davi, ele foi um rei segundo o coração de Deus, que obedecia a palavra de Deus, que amava a Deus. E Davi ensinou seu filho, Salomão, a fazer essas coisas. Salomão, ele foi o homem mais sábio da terra. Ele teve a oportunidade de pedir para Deus o que ele quisesse. E Deus deu para ele e ele pediu a Deus, né, a sabedoria. E Deus assim o fez, deu a Salomão sabedoria. Que pessoas vinham de terras distantes para poder ver, ouvir as palavras de Salomão. Salomão escreveu vários provérbios. Salomão, ele era um homem que ele cresceu de acordo com a palavra de Deus, né? Ele fez para o Senhor o templo de Salomão, né? Que era tão importante para o povo de Israel, né? Ele se propôs, quando ele fez o templo, a buscar ao Senhor, né? A viver uma vida diante do Senhor, o Deus de Israel, como Deus queria na sua lei, né? E o tempo foi passando, Salomão fez muitas coisas boas, né? Mas Salomão, ele deixou-se fazer coisas erradas. A partir de uma certa época da vida dele, ele começou a se envolver com mulheres que eram idólatras, que serviam a outros deuses, né? A riqueza, o poder subiu até o coração dele, né? E Salomão, ele acabou tendo um fim muito triste. Então nós vemos aqui na história de Salomão, que Salomão, ele começou sendo bom, próximo de Deus, perto de Deus, mas ele se distanciou por causa do pecado. Ele escolheu servir a outros deuses que Deus abominava. Deus disse para ele, não pode servir a outros deuses, né? Tem um mandamento que diz, adorarás somente ao Senhor teu Deus, né? Não façam imagens. E a Bíblia fala que Salomão, ele adorou aqueles deuses, daquelas mulheres, né? Que ele amava. E o final dele foi triste. Então, o que nós podemos aprender com Salomão? Que as atitudes dele começaram sendo atitudes certas, obedientes, fazia o que Deus mandava. Mas no decorrer do tempo... Então, o que nós podemos aprender com Salomão? Nós podemos aprender que nós não devemos nos distanciar de Deus. Salomão, ele conhecia, ele sabia o que era certo, mas ele preferiu fazer o errado, e o final dele foi triste, né? E nós devemos nos aproximar sempre de Deus. Nós sabemos fazer o que é certo, nós devemos fazer o que é certo em todo o tempo. E
Depois do rei Salomão, teve os filhos dele, o reino de Israel foi dividido entre Israel e Judá, né? E vieram muitos reis, e os reis eram sempre, né, os sucessores. Teve um rei que se chamava Ezequias, e Ezequias, ele começou servindo a Deus, ele fez coisas importantes, Deus fez uma grande cura na vida do rei Ezequias, e ele teve seu filho que se chamava Manassés. Manassés foi um rei muito ruim. Ele fez coisas abomináveis ao Senhor. Ele fez ídolos, ele adorou a ídolos, ele adorou imagens. Ele fez coisas que Deus detestáveis. Na Bíblia fala que ele fez coisas horrorosas, né? Que Deus não queria que ele fizesse. E levava o povo a fazer isso. E depois que ele morreu, teve o filho dele. E veio que também fez o que era mal diante do Senhor. E depois nasceu um rei que se chamou Josias. Josias, o reinado dele, ele começou com 8 anos de idade. Só que Josias, ele tinha algo diferente. Ele tinha a direção do Senhor. Ele foi educado pelo profeta e o profeta ensinou a respeito da palavra de Deus. Fez os ensinamentos de Davi, e ele creu naquilo e pediu para o Senhor para que ele pudesse governar o povo desta forma, em cima da palavra do Senhor, né? Aqui nesse desenho, aqui embaixo, mostra o rei Josias, ainda criança, né? E ele cresceu, ele reinou durante 31 anos sobre Israel. E ele quis reconstruir, né, o templo do Senhor, que já havia sido destruído. Aquela obra tão grande que Salomão havia feito, acabou sendo destruída. E ele começou a reformar. E durante as reformas do templo, ele achou o rolo das leis do Senhor, que era tão importante para o povo de Israel. E Ezequias, ele ficou muito feliz quando ele achou. E ele começou a ler, né? O escriba foi lendo e ele ficou ouvindo sobre o livro. E ele falou: nossa, nós estamos fazendo tudo errado, nós não estamos obedecendo a palavra do Senhor. E ele levantou o povo, leu aquelas leis para todo o povo, e o povo ficou muito feliz. Agora nós podemos fazer o que é certo, nós vamos deixar os ídolos que os nossos pais serviam, nós agora vamos servir ao único e verdadeiro Deus, né? E aquilo foi muito importante para Israel. E como o rei Josias, ele era um homem, um rei que escolheu se aproximar de Deus. Olha que atitude digna, né? De um servo do Senhor. Os outros reis também conheciam a Deus. Eles sabiam sobre as leis de Deus, mas eles preferiram desobedecer. Foram atitudes erradas. E o que nós aprendemos, né? Qual que é o mistério de hoje? O mistério de hoje vai falar a respeito disso. Nós falamos de duas pessoas, que uma estava perto de Deus, mas preferiu se distanciar. E a outra que sempre está perto de Deus, e ele foi honrado pelo Senhor, né? Ele levou o povo a adorar ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro. E assim nós devemos fazer. Nós devemos sempre servir a Deus, obedecer a Deus. Então, o mistério de hoje fala sobre isso, né? Vai falar que são as nossas atitudes que vão mostrar aquilo que nós realmente devemos fazer diante do Senhor. Olha só, eu vou falar algumas coisas que o rei Josias fez, né? Ele decidiu, desde muito cedo, seguir a Deus e obedecer a Deus. Josias reformou o templo, encontrou o livro da lei que estava perdido, chamou o povo para ouvir a palavra, destruiu os ídolos e comemorou a Páscoa. Essas atitudes do rei Josias agradou muito a Deus, né? Nós cremos que Deus ficou muito feliz, porque ele levou o povo de volta a ouvir a palavra de Deus, a entender a palavra de Deus, né? Isso que nós temos que aprender com essa lição, né? Nós devemos ser como o rei Josias, que as nossas atitudes sejam atitudes que agradam a Deus. Lá no Salmo 143, versículo 8, diz assim: as minhas orações sobem a ti, mostra-me o caminho que devo seguir, né? Aqui, o rei Davi, nesse salmo, ele pede para o Senhor, para que as orações
dele possa subir até Deus. E eu creio que as orações que o rei Josias fez, subiu até Deus. E Deus mostrou para ele o caminho que ele deve seguir. E que nós também possamos seguir sempre o caminho do Senhor, obedecendo a sua lei, a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Então, nós devemos fazer sempre aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que faz com que a gente venha se aproximar do Senhor. Como nós podemos nos aproximar do Senhor? Por exemplo, né? Nós podemos nos aproximar do Senhor orando, lendo a Bíblia, indo à igreja, né? Fazendo coisas que agradam a Deus, né? Otimizando o nosso tempo para que a gente possa sempre ter um tempo para buscar a palavra de Deus, para orar. E nós temos várias formas de buscar ao Senhor. E que em nosso coração a gente possa ter sempre esse desejo, essa atitude, né? Atitude quer dizer ação, é o que você faz, né? Que a sua atitude seja uma atitude de se aproximar de Deus a cada dia. Amém? Vamos fazer uma oração para nós encerrarmos a nossa aula de hoje? Senhor, nós somos gratos a Ti, porque nós aprendemos um pouco mais da Tua palavra. Pai, que nós possamos ser, ó Deus, como o rei Josias, que decidiu, ó Senhor, Te obedecer, decidiu crer na Tua palavra, decidiu obedecer, ó Deus, aos Teus mandamentos, Senhor. Que nós nunca venhamos nos desviar, que nós nunca venhamos, Senhor, nos distanciar de Ti, mas que nós possamos estar próximos a Ti. A Tua palavra diz que o Senhor está perto daqueles que Te buscam, que nós possamos ser aqueles que Te buscam, Senhor, que cada um, Senhor, dos juniores possam ser verdadeiramente, Senhor, Teus servos, Senhor, possam ser sacerdócio santo, Deus, que obedece a Tua palavra, que fazem a Tua vontade, e que cada lição, a cada semana, a cada aula, nós possamos aprender de Ti, Pai, e que as nossas atitudes possam ser de acordo com o Teu querer, de acordo com a Tua vontade. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, queridos? E nós vamos depois fazer as atividades. Ok? Um beijo, fiquem com Deus.